Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para ouvir Tua palavra. Obrigado porque temos o privilégio de estarmos na vida da igreja, onde temos a Tua direção, onde recebemos o Teu falar, onde estamos vivendo a vida da igreja para trazer a realidade do reino dos céus. Senhor, abençoa cada irmão que está aqui nessa noite, todos que estão escutando a palavra, abra nosso coração, remova toda barreira. Senhor, eis-nos aqui para ouvir a Tua palavra para nós. Senhor, obrigado, porque o Senhor nos amou primeiro, por isso estamos aqui declarando que nós Te amamos. E nós podemos dizer, nós temos um Rei que está governando sobre nossa vida. Obrigado, Senhor, estabeleça a Tua autoridade sobre nossa vida e nesta noite frutifique em nosso coração, por causa da semeadura da Tua palavra, que a palavra caia numa boa terra. Ó Senhor Jesus, dependemos de Ti, Senhor. Afasta de nós todos os pensamentos carnais, tudo aquilo que nos atrapalha, para que nessa noite possamos ser edificados e receber vida que há em Tua palavra. Amém. Só queremos lembrar os irmãos que nessa semana nós vamos iniciar o alimento diário, a função da igreja na terra, na semana 1. Então os irmãos que ainda não retiraram, por favor, retirem com o irmão Márcio e com o serviço de literatura, para a gente andar junto dentro da palavra que o Senhor nos tem dado. Louvado seja o Senhor. Nesta noite nós chegamos na mensagem cujo título é A Genealogia do Rei do Reino dos Céus. A genealogia do Rei do Reino dos Céus. Nós temos visto que o Evangelho de Mateus traz a visão do Senhor como o Salvador, que é o nosso Rei. Nós temos um Rei que governa sobre os céus, e Ele também quer governar aqui na terra. Ele chamou a cada um de nós, irmãos, para que nós possamos cooperar com Ele para introduzir o seu reino aqui na terra. Da mesma maneira, nós vemos nos outros 3 evangelhos, o Senhor retratado em Marcos como o servo, o Salvador servo, em Lucas como homem e em João como Deus, como vida. Mas no ângulo do Evangelho de Mateus, nós vemos o Senhor retratado como o Rei. Como o Rei. E quem escreveu o livro de Mateus era alguém que conhecia sobre os aspectos de um reino. O nome dele era Mateus. Em Mateus 9, nós vemos o chamamento de Mateus. Jesus partiu dali e viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Mateus era um cobrador de impostos. Ele era um funcionário do Império Romano e ele coletava impostos. E os coletores de impostos naquela época tinham uma má fama, porque eles eram corruptos, eles roubavam o dinheiro do povo. Mas o Senhor não veio chamar os sãos, o Senhor veio salvar os pecadores. E mesmo Mateus estando nessa função, onde havia corrupção, o Senhor foi chamá-lo para segui-lo. E Mateus seguiu o Senhor. E Mateus escreveu esse evangelho com o enfoque de retratar o Senhor no aspecto do reino. É interessante que Mateus não hesitou. Assim que o Senhor passou e falou, segue-me, Mateus se levantou e seguiu. Na nossa vida, irmãos, quando o Senhor nos chama, vamos atender ao chamamento do Senhor. Não vamos hesitar. Talvez tenhamos muitas atividades que estão ocupando o nosso tempo, ocupando o nosso coração. Mas assim como Mateus tinha muitas tarefas, quando o Senhor chamou ele, ele prontamente se levantou e o seguiu. Nesta noite, mais uma vez o Senhor está chamando você, meu irmão e minha irmã, dizendo, segue-me. Vamos nos levantar, sair da coletoria de impostos e seguir o Senhor. Se há alguma corrupção em nossa vida, se há pecado em nossa vida, vamos deixar isso de lado, pedir para o Senhor nos purificar e vamos levantar e seguir o Senhor. Nessa noite o Senhor quer nos chamar mais uma vez. A maioria de nós já recebemos o Senhor, mas às vezes ficamos ocupados com muitas coisas e esquecemos por que nós somos chamados. O Senhor nessa noite quer nos lembrar que nós fomos chamados para servi-lo e para segui-lo. E para cooperar com o Senhor como o Rei do Reino dos Céus, para que possamos introduzir o seu reino aqui na terra.
Então Mateus traz a realidade do reino dos céus, mostrando o Senhor como esse rei. E esse rei tem uma genealogia. O fato do Senhor Jesus Cristo ter uma genealogia mostra a sua humanidade. O Senhor veio de uma linhagem de várias pessoas que viveram diante de Deus. E o Senhor não veio como um rei desconectado da humanidade. O Senhor veio como um rei totalmente conectado à humanidade. O coração de Deus é se conectar conosco. O Senhor quer que a nossa humanidade se conecte com a sua divindade. Tanto que em Mateus capítulo 1, versículo 1, nós vemos a abertura falando sobre o livro da genealogia de Jesus Cristo. Todo rei tem uma linhagem, e o Senhor também tem uma linhagem. O Senhor tem uma ascendência mostrando quem Ele é. E aqui, esse evangelho registra que Jesus Cristo é filho de Davi e filho de Abraão. Temos um Deus que entende a nossa condição, temos um Senhor que conhece a nossa história e se importa conosco. Temos um Deus que se encarnou, Ele é filho de Davi e filho de Abraão. O aspecto do Senhor em relação à sua genealogia referente a Abraão está relacionado ao fato de que Abraão viveu pela fé. Quando Deus criou o homem, nessa recriação que nós vimos nas mensagens anteriores, Ele queria trazer o homem para a sua presença, para governar a terra por meio dele. Mas Adão, como a raça criada, falhou. E nós vimos fracasso após fracasso, de gerações e gerações de pessoas que não puderam cumprir esse objetivo. Mas chegou um ponto da história que Deus decidiu mudar a situação e chamou Abraão, que estava numa terra distante, em Ur dos Caldeus, que estava vivendo em idolatria, mas Deus chamou ele para ser um povo escolhido por Deus para representá-lo nessa terra. E Abraão é chamado de o pai da fé, porque ele creu na palavra do Senhor. E depois de algumas circunstâncias que Deus teve que levantar na vida dele, ele saiu da terra dele, porque ele creu na promessa de Deus. E Abraão é o pai da fé, porque ele não deixou de crer na promessa que Deus havia falado para ele, de que formaria dele uma grande nação. Ele que abençoaria todas as famílias da terra por causa dele. Amados irmãos, nós precisamos ser esses filhos de Abraão que vivem pela fé. Quais são as promessas de Deus na sua vida? Quantas promessas o Senhor não nos deixou na sua palavra? Qual é a nossa atitude, irmãos? Qual é a nossa atitude quando nós recebemos a palavra do Senhor em nossa vida? Ficamos indiferentes? Ou nós cremos no que o Senhor está nos dizendo? A primeira condição para nós termos fé é nós ouvirmos a palavra do Senhor. Abraão só pôde crer no Senhor porque ele ouviu a palavra do Senhor. Ele estava na presença do Senhor, o Senhor foi a ele e ele ouviu a palavra do Senhor. Quanto tempo nós estamos investindo para ouvir a palavra do Senhor? E aqui, amados irmãos, eu quero encorajar cada um, não apenas ouvir as mensagens preciosas de direção que Deus nos tem dado na igreja, mas além disso, que é a nossa base de direção, também nós cultivarmos nossa leitura da palavra diante de Deus, para que Ele fale conosco também em nosso dia a dia. Ultimamente eu tenho desfrutado muito das promessas de Deus na Bíblia para nós, o seu povo e a sua igreja. Isso me tem encorajado tremendamente. Todas as coisas têm sido doadas a nós para que nós possamos ser co-participantes da natureza divina. Eu li esse versículo anteontem e fiquei tremendamente encorajado. Deus nos prometeu nos dar tudo, irmãos. Basta crermos na palavra dele. E Abraão é o pai da fé porque contra todas as circunstâncias ele creu no Senhor. Ele saiu da sua terra e foi para um lugar que nem ele sabia onde ia parar, mas Deus conduziu ele passo a passo. Quantas lições de fé Abraão também teve?
Quando Deus prometeu que daria um descendente para ele, para formar essa grande nação. Só que a mulher dele era estéril. Ele também era velho, idoso. Ele tentou dar um jeitinho para produzir um filho, dando uma mão para Deus. Deus não aceitou, porque Deus iria dar um filho que viesse de Sara. E quando Deus deu o filho para ele, que foi Isaac, Deus pediu esse filho para ele. Olha que situação difícil. Mas Abraão cria no Senhor, ele cria na promessa do Senhor, ele era o pai da fé. E quando ele foi oferecer Isaac, o Senhor interrompeu e pediu para ele parar. Porque Abraão cria que mesmo que ele oferecesse Isaac e fosse morto, o Deus das promessas poderia ressuscitar o filho dele. Amados irmãos, quantas vezes você não duvidou das promessas de Deus em sua vida? Eu confesso que muitas vezes eu tenho tido instabilidade na minha própria crença nas promessas de Deus que é na palavra, mas sempre que o Senhor me traz de volta a Ele, Ele fortalece a minha fé. E hoje nós somos descendentes espirituais de Abraão, e o Senhor nos incluiu nessa descendência espiritual porque nós cremos nele. Então o fato do Senhor ter vindo de Abraão mostra que hoje, como filhos de Deus, nós precisamos aprender a ter fé. Precisamos crer na palavra do Senhor. Primeiramente, ouvir a palavra do Senhor, crer na palavra do Senhor e agir baseado na palavra do Senhor. Quantas promessas o Senhor não tem feito em nossas vidas, irmãos, por meio da sua palavra. E quando eu falo de promessas, não são invenções da nossa mente, mas é o que Deus diz na sua palavra, é o que Deus diz à igreja por meio dos seus profetas. Que possamos ser aqueles que ouvem a palavra do Senhor, creem nas promessas de Deus e agem pela fé. Porque o Senhor hoje quer nos introduzir nessa linhagem daqueles que são filhos de Abraão. E o Senhor mesmo veio pregando uma mensagem de fé para todos aqueles que queriam seguir Ele. Os discípulos, vez após vez, foram testados em sua fé. E o Senhor levou eles a experimentar dessa fé verdadeira na sua experiência do dia a dia. Da mesma maneira, amados irmãos, hoje na igreja o Senhor também está provando a nossa fé. E hoje o Senhor é filho de Abraão, Ele quer que nós também tenhamos essa mesma fé de crer nele, de crer na sua palavra. Que essa palavra mude a nossa vida e mude a nossa visão espiritual, para que possamos ser aqueles que vivem pela fé. E o Senhor também é retratado aqui como filho de Davi. Davi representa a realeza. Então, o rei do reino dos céus vem da linhagem real de Davi. E nós vemos em toda a linhagem, rei após rei, alguns, a minoria, reis que viviam de acordo com a vontade de Deus. Mas a maioria eram reis que não viviam de maneira reta diante do Senhor. Não obstante, Davi representa a realeza, e o Senhor veio dessa linha real, porque hoje ele é o rei do reino dos céus, que tanto no aspecto da sua linhagem humana como judeu, ele veio da linhagem real, mas no aspecto espiritual hoje, ele tem todo o direito sobre a nossa vida, como aquele que governa no trono como rei, porque ele veio como o filho de Davi. A história de Davi também é uma história cheia de complicações. Uma história cheia de complicações, com muitos problemas, com muitos pecados, mas o Senhor falava que Davi era um homem segundo o seu coração, porque ele amava o Senhor. E Davi era alguém que sabia se arrepender. Amados irmãos, a mensagem que João Batista e que o Senhor pregaram ao introduzir o Novo Testamento foi: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrepender é mudar de mente, é nós mudarmos de atitude, é nós mudarmos o curso da nossa vida, porque Deus está nos mostrando algo que está errado, que precisa ser mudado. Davi pecou várias vezes, mas 2 grandes pecados que ele cometeu estão registrados em relação a adultério. Quando ele cometeu adultério com Batseba, ele até cometeu, junto com esse pecado, assassinato. Ele matou Urias para pegar a mulher dele,
e Deus julgou ele por isso. Mas quando nós vemos ele como salmista se arrependendo, nós vemos alguém que pecou gravemente contra o Senhor, contra o seu próximo, mas ele se arrependeu. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Amados irmãos, todos nós vamos pecar. Estamos sendo purificados dia após dia, mas muitas vezes nós vamos falhar. Nós cometeremos transgressões. Mas mais importante do que nós não cometermos transgressões é sabermos nos arrepender das nossas transgressões. É nós aprendermos a não continuar no erro, não continuar no pecado. E Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele foi um rei que falhou gravemente do ponto de vista humano, mas ele sabia se arrepender. Tanto que nas passagens do Novo Testamento, quando nós vemos cegos, quando nós vemos paralíticos, quando nós vemos aqueles que estavam totalmente tomados por uma doença, eles chamavam o Senhor de filho de Davi, porque eles se conectavam com a compaixão que o Senhor tinha pelo fato do Senhor conhecer a condição humana. Assim como Davi pecou gravemente, também no segundo pecado grave em relação à falha de Deus, ele se orgulhou no coração dele e pediu para o Joabe, o comandante do exército dele, contar quantos homens de guerra haviam no exército. Para quê? Para lhe dizer quantos homens que ele tinha para lutar contra as nações inimigas. E o Senhor também julgou ele gravemente por causa disso. Mas com auxílio, ele também se arrependeu disso. Amados irmãos, nessa noite, talvez tenha algum pecado que você está cometendo diante de Deus. Pode ser um pecado que você conhece e pode ser que também tenha pecados ocultos. O importante, amados irmãos, é que nós confessemos nossos pecados e nos arrependamos dos nossos pecados. E o Senhor é o nosso sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Ele conhece o que é sofrer. O Senhor foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou, porque ele é um homem perfeito, um homem justo, que trouxe o que Deus é para dentro da humanidade, mas sem o pecado. Quando nós falamos, Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, nós estamos tocando nessa humanidade do Senhor, que conhece as nossas fraquezas. Estamos tocando o ministério de um rei que governa sobre nossas vidas, mas também sabe de todas as nossas falhas, está disposto a nos receber, contanto que nós temos o coração como Davi. Quer dizer, Senhor, compadece-te de mim, Senhor. Senhor, me perdoa. Eu confesso os meus pecados. Amados irmãos, não vamos mais fugir do Senhor. Vamos tratar diante do Senhor os nossos pecados. Ao longo da nossa vida cristã, nós também precisamos progredir em relação a ter uma experiência pessoal com Jesus Cristo como o Rei do Reino dos Céus, porque o reino estabelece uma autoridade sobre a nossa vida. E hoje, o que tem no mundo hoje relacionado ao governo satânico é uma autoridade clandestina. É um governo paralelo que quer conduzir toda a humanidade a viver uma vida longe de Deus, a viver uma vida desconectada da vontade de Deus, a viver uma vida totalmente alheia à vontade de Deus. Uma vida de pecado, uma vida de rebelião, uma vida de ofensa ao Senhor. Mas o Senhor, como filho de Davi, além de ter compaixão de nós e tratar as nossas doenças, tratar nossos pecados, Ele quer nos conduzir a vivermos debaixo da autoridade de Deus, da autoridade celestial. Quem está governando sobre a nossa vida? É muito fácil, às vezes, nós olharmos para o irmão que está do nosso lado, olharmos para a nossa esposa, o nosso marido, e dizer, você precisa se submeter ao Senhor. É fácil apontar o dedo para os outros. Aquele irmão realmente, ele está sendo rebelde, ele não está vivendo debaixo da autoridade do Senhor. Mas, irmãos, vamos parar de olhar para os outros e vamos olhar para a minha vida.
Será que eu estou vivendo debaixo da autoridade do Senhor? Será que eu estou dando espaço para o Senhor tratar a minha vida para que eu seja mais parecido com Ele? Davi teve essa experiência. Ele sofreu demais na vida dele, mas o Senhor ainda considerava ele um homem segundo o seu coração. E o Senhor, por amor a Davi, várias vezes no Antigo Testamento, nós vemos que Deus falava, por amor a Davi, ele preservava o reino dele, porque Davi conhecia o coração de Deus. E hoje, o Senhor também quer que nós conheçamos o coração dele, que nós conheçamos o coração de Deus. Vamos investir tempo, irmãos, para cultivar a nossa intimidade em oração diante do Senhor. Eu ouvi uma palavra que me ajudou muito de maneira prática esses dias, falando que, ao avaliar a qualidade da nossa oração, se nós tirarmos as petições, ou seja, os nossos pedidos a Deus, sobra alguma coisa? E eu olhei para a minha própria vida de oração. E ao olhar para o coração dos salmistas, nós vemos que eles tinham muitas petições, pedindo para Deus derrotar os inimigos deles, pedir para Deus tirar a angústia, para Deus julgar as pessoas que estavam oprimindo eles, mas se você olhar para a essência de Salmos, nós vemos também muita adoração, muito louvor e muito prazer na presença do Senhor. Isso me expôs demais, irmãos, porque ao cultivar minha comunhão diante do Senhor, para tocar no coração do Rei do Reino dos Céus, precisa também ter uma boa parte da nossa comunhão, que é simplesmente estar na presença do Senhor para desfrutar dele e para adorá-lo, reconhecer que Ele é tudo em minha vida. O Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa paz. De vez em quando eu estou muito abatido espiritualmente, desanimado psicologicamente, eu deixo de lado a minha longa lista de oração e eu começo a declarar tudo que o Senhor é a minha vida. Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele é o Deus forte. Ele é o Pai eterno. Ele é o príncipe da paz. O Senhor é o eu sou. O Senhor é o manancial de água viva. Ele é a árvore da vida. Ele é meu rei, o rei do reino dos céus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor é a minha paz, e essa paz excede todo entendimento. O Senhor é o alfa, o Senhor é o ômega. Irmãos, vamos aprender a desfrutar da presença desse rei, a cultivar a nossa comunhão diante do Senhor, aprender a confessar nossos pecados, a ter intimidade com o Senhor. Isso só é possível se nós investirmos tempo na presença do Senhor. O Senhor é filho de Abraão e filho de Davi, e ele se restringiu a nascer de uma virgem chamada Maria. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador do Universo, se restringiu a nascer de uma mulher. Deus virou um feto e nasceu como um bebê e aprendeu a humanidade por meio da sua experiência. Por isso, irmãos, nunca podemos dizer que o nosso rei não sabe da nossa realidade. O Senhor conhece a nossa realidade. O Senhor sabe o que é sofrer. O Senhor teve uma vida de sofrimento contínuo. Não teve nem onde ele nascer. Ele teve que nascer numa manjedoura. Em diferentes passagens, ele mesmo falava que o Filho do Homem não tinha onde reclinar sua cabeça. Não tinha travesseiro. Você tem travesseiro? Quem tem travesseiro, levanta a mão aqui. Então, você já tem uma condição melhor do que nosso rei. Porque nosso Senhor não tinha onde reclinar a cabeça. O Senhor sabe o nosso sofrimento. O Senhor nos conhece. Por isso, Ele é qualificado para ser esse rei que vem nos transferir de plano, para sairmos do plano terrenal e desfrutarmos do plano celestial. Para nós tocarmos na autoridade de Deus, para nós tocarmos na vida de Deus que há no seu reino. Louvado seja o Senhor. Então essa mensagem que o Senhor traz
arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Na verdade, é a mensagem que o Senhor quer viver através de nós, hoje. Durante essa semana nós vimos um versículo, esse versículo me encorajou bastante, que é Isaías 58, 6. Vamos ler junto esse versículo? Vamos ler junto esse versículo. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Aqui nós vemos o coração de Deus em relação a salvar as pessoas. O Senhor, quando veio à terra da linhagem de Davi, também da linhagem de Abraão, ele não veio viver uma vida confortável nessa terra. Ele veio salvar as pessoas. O Senhor conhece a humanidade e Ele nos ama tanto, amados irmãos, que Ele não permite que nós permanecemos na mesma situação, longe de Deus, desconectado do que o Senhor quer em nossa vida. Ele veio para salvar os pecadores. Ele veio para salvar a mim e veio para salvar você. E quando nós tocamos no coração de Deus, nós vemos que no coração de Deus, Ele quer soltar as ligaduras da impiedade, desfazer as ataduras da servidão, deixar livre os oprimidos e despedaçar todo jugo. Primeiramente, nós precisamos olhar para a nossa própria vida, irmãos. Muitas vezes, nós estamos presos na impiedade. Muitas vezes nós estamos atados pela servidão. Estamos servindo o pecado, ou estamos servindo este mundo. Nós mesmos muitas vezes estamos oprimidos. E o Senhor quer nos libertar. E muitas vezes nós estamos com um jugo pesado, que coloca uma carga sobre nós. E o Senhor quer despedaçar esse jugo. Então o Senhor, quando nos chama para participar do reino dele, a primeira coisa que ele faz como rei, ele quer nos salvar. Ele quer nos libertar. Ele quer despedaçar o jugo. Ele quer nos libertar da impiedade. O Senhor não veio salvar os sãos. Se você se acha justo, se você se acha digno, então o Senhor não vai salvar você. O Senhor vem salvar aqueles que estão doentes. O Senhor vem salvar aqueles que estão em pecado, que admitem que precisam de salvação. É como aquela passagem em que aquele fariseu estava orando de si para si mesmo, se vangloriando diante de Deus que ele não era como os outros homens, reforçando a sua religiosidade, dizendo que ele fazia tudo de acordo com a lei de Deus. E nós vimos na mesma passagem aquele homem que não tinha nem coragem de olhar para cima, batendo a mão no peito, dizendo: "Sê propício a mim, pecador." Quem nós somos, irmãos? Ao nos relacionarmos com o Senhor como nosso Rei, quem nós somos? O Senhor hoje quer nos salvar. O Senhor quer mudar a nossa vida. E a primeira atitude que nós precisamos ter para sermos introduzidos no reino dos céus é nos arrepender. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nós vimos também durante a história das mulheres da linhagem do Senhor, que tiveram 4 mulheres, que ou tinham uma origem pecaminosa ou eram abertamente pecadoras, que não estavam andando de acordo com o caminho de Deus. Tamar, que se disfarçou de uma prostituta e teve um filho com seu sogro. Nós vimos também o caso de Raabe, que era uma prostituta em Jericó, mas porque ela cooperou com Deus para que os espias pudessem ser salvos, que resultou na conquista da cidade, Deus honrou o coração dela. Nós vimos também a história de Ruth, cuja origem veio do incesto de Ló
com as suas filhas, porque era uma moabita, mas ela se uniu ao coração de Noemi e quis ser parte do povo de Deus. E nós vimos também Batseba, que já comentei anteriormente, que cometeu adultério com o rei Davi. Tiveram um filho que morreu, mas depois nasceu Salomão. Essas 4 mulheres não tinham talvez um viver aprovado por Deus, eram pecadoras, ou tinham uma origem de pecado, mas elas se uniram ao coração de Deus, se arrependeram e Deus introduziu elas na linhagem da sua genealogia. Amados irmãos, amadas irmãs, independente das nossas falhas, se nos arrependermos e nos unirmos ao coração de Deus e cooperarmos com o seu propósito, Deus nos introduz na sua linhagem. Deus nos introduz na sua genealogia. Hoje nós somos filhos de Deus não por mérito próprio, não porque nós somos justos, não porque eu mereço, não porque você merece, mas porque Deus nos salvou, porque nos arrependemos e tivemos o privilégio de ser introduzido no reino do Senhor. Por isso, jamais esqueçamos, irmãos, que o Senhor nos salvou e nós não éramos merecedores dessa salvação. Mas o Senhor também honra o nosso coração quando nos unimos ao plano dele e pedimos perdão e mudamos o nosso caminho porque nós cremos na palavra do Senhor. Talvez para nós, se nós fôssemos desenhar a genealogia de Cristo, nós nunca escolheríamos essas 4 mulheres. Você escolheria uma prostituta para incluir na linhagem de Cristo? Mas Deus incluiu. O Senhor quer incluir a todos, Ele chama a todos. A condição é nos arrependermos, é nós recebermos o Senhor como nosso Salvador. E nessa noite, mais uma vez, o Senhor quer nos salvar, irmãos. O Evangelho é para nós continuamente. E muitas vezes nós tropeçamos, falhamos, mas o Senhor quer mudar a nossa realidade. E quando o Senhor nasceu, Ele teve a sua infância, a sua juventude, mas aos 30 anos Ele começou o seu ministério terrenal como rei do reino dos céus. E nós vemos algo maravilhoso acontecendo. Mateus 11, versículo 2, nós vemos milagres acontecendo. Eu acho que nesse versículo não. Perdão. É Mateus 15, 29. Mateus 15, 29. Aqui fala: partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. O rei, quando chega para salvar as pessoas, ele cura a cada um das suas doenças. Ele liberta a cada um dos seus problemas. Irmãos, hoje o Senhor quer nos salvar. Hoje o Senhor quer nos salvar. O Senhor quer restaurar a nossa visão. O Senhor quer tirar a nossa paralisia, se nós estamos coxos ou mancando. O Senhor quer purificar da nossa lepra. O Senhor quer nos curar da nossa surdez. O Senhor quer ressuscitar os mortos. E aos pobres, o Senhor quer pregar o Evangelho. Quando João Batista estava duvidando, questionando se o Senhor realmente era o Messias ou haveria de vir outro, o Senhor deu esse testemunho. Olha, os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os leprosos estão sendo purificados, os surdos estão ouvindo, os mortos estão sendo ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Ou seja, João Batista, olha o que está acontecendo com teus próprios olhos. O rei chegou. O rei chegou. E o reino chegou. Irmão, se a nossa vida está um caos, muitas vezes é porque nós não estamos debaixo da autoridade desse reino.
Eu digo uma coisa, mesmo que haja um caos aparente, aqueles que estão vivendo debaixo da autoridade do reino têm paz. Esse é o grande mistério e um dos paradoxos da fé cristã. No meio das provações, no meio da dificuldade, no meio da pressão, mesmo pecando, nos arrependendo, nós ainda estamos alegres na presença do Senhor, porque nós temos uma direção em nossa vida. E tudo que nós precisamos, o Senhor é como o Espírito. Esse Espírito prometido a Abraão, na verdade, chegou a nós gentios pela fé, e tudo que nós precisamos, nós temos no Senhor. Basta crermos e aceitar essa libertação e essa cura. Em relação às nossas cegueiras, irmãos, Mateus 9:27 traz uma porção falando sobre um cego. Na verdade, essa passagem fala sobre 2 cegos. Eles clamaram: tem compaixão de nós, filho de Davi. De novo, usaram esse termo, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? A primeira condição nossa é crer no Senhor. Você crê que o Senhor pode tirar a sua cegueira? Amém, eu creio. Então o Senhor fala para nós: faça-se-vos conforme a vossa fé. Isso o Senhor faz depois de tocar os nossos olhos. Se nós cremos no Senhor e permitimos que Ele toque os nossos olhos, o Senhor nos cura da cegueira. O que é essa cegueira, irmãos? Nós não conseguimos enxergar o propósito de Deus em nossa vida. Nós não conseguimos enxergar a vontade de Deus. Nós não conseguimos enxergar o que Deus está vendo nas pessoas. A cegueira tem a ver com apenas ver aquilo que é terrenal. Vivemos na escuridão, sem ver o que Deus vê. Naquela passagem em que Eliseu e o seu moço estavam sendo cercados pelos inimigos, Eliseu pediu para Deus abrir os olhos do moço para que ele pudesse ver que havia um exército de Deus protegendo a cidade. Isso também tem a ver com o Senhor abrir nossos olhos para vermos que o Senhor está no comando e não podemos temer nada, irmãos. Mas temos que pedir para o Senhor nos curar. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. E o Senhor, quando pergunta se Ele pode fazer, nós cremos e falamos: sim, Senhor. E vamos deixar o Senhor tocar nos nossos olhos. Eu digo uma coisa: às vezes nós gostamos de andar na escuridão. Nós curtimos a cegueira. Mas nessa noite o Senhor quer mudar a nossa vida. Senhor, abra os nossos olhos. Senhor, toque nossos olhos espirituais. Nos tira da escuridão, Senhor. Nós queremos ver a Tua vontade. Queremos ver o Teu propósito. Queremos ver as Tuas promessas. Senhor, toca os nossos olhos, Senhor. Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Senhor Jesus, abra os nossos olhos. Essa é uma oração contínua em nossa vida, irmãos. Para que Deus abra os nossos olhos. Em relação a não andar, Mateus 9:6 traz uma passagem que fala sobre um paralítico, alguém que não conseguia andar. E aí o Senhor primeiro perdoa os pecados dele. Isso mostra que às vezes o pecado nos paralisa, irmãos. Você não está conseguindo andar, você é um coxo espiritual, você é um paralítico porque tem pecado que você não tratou. Mas o Senhor vem e fala: estão perdoados os teus pecados. Vamos tratar nossos pecados de maneira séria diante de Deus, irmãos. E se tem algo que está oculto, que nós não confessamos, vamos confessar. O Senhor, quando perdoa nossos pecados, Ele também diz: levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Versículo 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. O Rei do reino dos céus tem autoridade para perdoar nossos pecados. Ele disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e anda. Para de curtir o teu leito. Para de viver em teu pecado. Teus pecados estão perdoados. Levanta-te, toma o teu leito e anda. E ele levantou-se e partiu para a sua casa. O que está te imobilizando hoje, meus irmãos? O que está te paralisando hoje? O que está te deixando coxo espiritualmente? E às vezes não são pecados grandes, óbvios, às vezes é a simples falta de prioridade que o Senhor tem em sua vida.
Às vezes, assistir televisão se torna mais importante do que ler a palavra. Às vezes, distrair nossa alma para fugirmos da nossa realidade se torna mais importante do que buscar de joelhos a salvação de Deus no meio das nossas tribulações. Irmãos, são questões práticas em nossa vida que nós precisamos deixar Deus tocar. Sempre que nós não buscamos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, nós não estamos vivendo o que Deus tem planejado para nós. E a salvação de Deus vem, mas vem depois de nós nos submetermos ao Senhor e deixarmos Ele mexer na nossa vida. E o Senhor quer mexer na minha vida e na sua vida nessa noite. É para chacoalhar a base mesmo, irmãos. Essa é a palavra no final dos tempos, a palavra profética que nós temos recebido. Não temos mais tempo a perder, irmãos. Se nós estamos desperdiçando a nossa vida em coisas que não estão relacionadas a nós vivermos para o reino do Senhor, nós já estamos em território inimigo e já estamos coxos. E às vezes o inimigo até nos permite levantar com uma perna só e nós vamos nos arrastando ali, mas o Senhor quer que nós andemos e pulemos e corramos, porque Ele quer nos salvar. Mas vamos tratar os nossos pecados diante de Deus e deixar Deus dar o comando para que nós possamos nos levantar, tomar nosso leito e andar. E ir para casa. Essa casa quer dizer encontrar descanso na presença do Senhor e cumprir o propósito dele em nossa vida. Em relação à lepra, quando o Senhor falou para João sobre que os leprosos estão sendo purificados, Mateus 8:1, logo depois do Sermão do Monte, logo depois que o Senhor, como Rei do Reino dos Céus, proclamou o altíssimo padrão do Reino dos Céus, ele se encontrou com um leproso. Ele desceu do monte, ou seja, ele desceu da sua altitude espiritual e encontrou a deplorável condição de um leproso que se aproximou do Senhor e o adorou. O leproso foi corajoso, se aproximou do Senhor. Os leprosos viviam isolados da sociedade, mas ele teve a coragem de se aproximar do Senhor. E disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. A lepra tem a ver com a nossa rebeldia, irmãos. A nossa insensibilidade em relação à autoridade de Deus em nossa vida. Quando nós recusamos o falar do Senhor, quando nós criticamos os irmãos, quando nós ouvimos a palavra e falamos, isso aqui não é bem assim, isso é lepra, irmãos. Isso nos contamina e nos mata. Mas o Senhor quer se encontrar com os leprosos. E quando nos aproximamos dele como leprosos, o adoramos, e nós falamos, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E o Rei quer nos purificar. Irmãos, vamos deixar de lado toda a rebeldia do nosso coração. Deus é Deus. Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. E os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Vamos pedir para o Senhor nos incluir nos pensamentos dele e nos colocar nos caminhos dele e dizer, Senhor, eu recebo a tua autoridade e me submeto a ti. Eu quero viver em paz contigo, em paz com os homens. Tira a minha rebeldia, Senhor. Me purifica da minha lepra. Tira a minha insensibilidade. Isso também tem a ver, o Senhor fala na igreja, eu não sinto nada. Lemos a palavra, eu não sinto nada. E também, estamos nem aí. Mais uma reunião foi, não toquei, deixa eu viver minha vida. Isso pode ser lepra, irmãos. Jamais haja em vós um perverso coração de incredulidade. Irmãos, vamos crer que o Senhor pode nos curar, mas precisamos nos aproximar dele e o adorar. Adoração quer dizer, Senhor, o Senhor tem direito sobre minha vida. Tu és o Rei da minha vida. Eu reconheço a tua autoridade sobre mim, sobre a igreja, eu faço parte do corpo de Cristo. Senhor, tira a minha lepra, tira a minha rebeldia, Senhor, me purifica. Mateus 7:32 fala sobre a nossa surdez. Nós vemos um caso, acho que não está errado o versículo, mas o fato é que o Senhor tocou nos ouvidos do surdo para que ele pudesse ouvir. A surdez tem a ver com o quê? Nós não conseguimos ouvir a palavra do Senhor. O Senhor quer nos salvar da nossa surdez. E o problema é que quando nós não ouvimos, nós não falamos. A surdez está relacionada a sermos mudos. Se não estamos falando hoje por Deus, se não estamos pregando o evangelho, se não estamos ministrando
um falar de salvação para as pessoas, de libertação, assim como nós vimos em Isaías, provavelmente é porque também temos algum grau de surdez, irmãos. Porque não estamos conseguindo ouvir a palavra do Senhor. Ouvimos e não praticamos. Porque não é só ser ouvinte da palavra, é praticar a palavra do Senhor. O Senhor quer hoje nos curar de nós sermos surdos. Uma das passagens que nós ensinamos para as crianças é a passagem de Samuel. Eli já tinha perdido o falar do Senhor, não havia o falar naquela época, a palavra do Senhor era muito rara, e aí Deus estava chamando um novo profeta e falava, Samuel, Samuel, e Samuel pensava que era Eli. Depois de 3 vezes Eli falou para Samuel, é o Senhor que está falando. E qual foi a resposta que Eli conduziu Samuel a falar? Fala que o teu servo ouve. Para nós sermos curados da surdez, amados irmãos, nós temos que ter essa atitude de dizer, Senhor, fala que eu estou ouvindo. Fala comigo, Senhor. Não deixa de falar comigo e cura a minha surdez, tira tudo que está contaminando o meu ouvido para que eu possa ouvir o teu falar. E uma vez que eu ouço o teu falar, Senhor, eu quero agir baseado no teu falar. Senhor, nos cura de toda a surdez. E nos cura também de toda a mudez. Nos cura de não conseguimos falar porque não estamos ouvindo. E por último, isso aqui talvez é o mais drástico das situações. É a mais drástica das situações, é ressuscitar morto. Porque morto não escuta, não fala, não vê, não faz nada, está morto. Pode ter um surdo vivo, mas pelo menos está vivo, pelo menos está respirando. O morto não, né? O morto não consegue andar. E aí nós vemos o quê? Lucas 8:54. Aqui nós vemos a ressurreição da filha de Jairo. Jairo pediu para o Senhor ir lá na casa dele, curar a filha dele que estava doente. E o Senhor demorou para chegar ali. O Senhor tem que fazer outra coisa, curou uma mulher enferma que estava há 12 anos com uma hemorragia. E depois, quando chegou ali na casa de Jairo, a filha dele já tinha morrido. E aí o que acontece? O Senhor foi lá, ele falou que ela estava dormindo. Versículo 52 de Lucas 9. E todos choravam e pranteavam. Você imagina, Jairo tinha influência no povo. Estava todo mundo triste. Mas o Senhor disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se do Senhor, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta, menina, levanta-te. Talvez algum de nós estamos numa condição que já passou da surdez, já passou da cegueira, já passou da questão de estarmos coxos, já passou da lepra, talvez estejamos mortos, irmãos. Talvez estejamos com essa menina que estava morta. Mas nada é impossível para o Senhor. Mesmo que você esteja morto, o Senhor fala que você só está dormindo. E se você tiver um pai que chamou o Senhor para ir curar você, como a filha dele, o Senhor fala, levanta-te. Levanta-te. E Deus ressuscita até os mortos. Eu não sei em qual condição nessa noite você se encontra, amados irmãos. Mas o fato é, primeiro Deus precisa tratar a nossa condição para que nós possamos sair como igreja para libertar e curar as pessoas de todas essas doenças. Só que a primeira condição é que eu e você precisamos ser curados. Talvez você seja um cego, talvez você seja um leproso, talvez você seja um surdo, um mudo, um paralítico, um coxo, até mesmo um morto ou uma morta. Mas o Senhor nessa noite quer nos curar. Jesus Cristo, o Rei do reino dos céus, filho de Abraão e filho de Davi, está aqui nessa noite para nos curar, para nos libertar, para nos salvar, porque Ele também quer enviar cada um de nós para curar e libertar as pessoas. Mas primeiro nós precisamos dar oportunidade para o Senhor fazer isso.
Então, para finalizar, aqueles que sentem que nessa noite precisam receber cura espiritual, que se identificaram com alguma condição que foi falado nessa palavra, pode ficar de pé, nós vamos fazer uma oração por você, para que o Senhor realmente possa nos mudar de plano, irmãos. Estamos muitas vezes num plano terrenal, ofuscado, oprimido, doentes, mas o Senhor quer nessa noite mudar a nossa vida, porque o Senhor também tem um chamamento maravilhoso para a sua igreja, dizendo: ide e fazei discípulo de todas as nações. Então vamos abrir nosso coração. Primeira coisa, eu vou pedir para cada um de nós orarmos individualmente. Vamos gastar 1 minuto com isso, depois eu vou fazer uma oração para que o Senhor possa nos salvar. Senhor Jesus, Tu és o Rei do reino dos céus. Tu és filho de Abraão e filho de Davi. O Senhor conhece a nossa condição. E nesta noite, Senhor, nós nos aproximamos de Ti para que o Senhor possa nos curar. Senhor, abra os nossos olhos. Tira a nossa cegueira, Senhor. Senhor, nos cura de toda paralisia. Senhor, nos cura de toda incapacidade de andarmos nos Teus caminhos, porque ainda estamos com pecados. Senhor, nos liberta dos nossos pecados. Senhor, se nós estamos surdos, se não estamos conseguindo ouvir Tua palavra, limpa os nossos ouvidos. Nos toca, Senhor. Senhor, se estamos ainda com lepra, Senhor, purifica a cada um de nós dessa lepra. Tira toda rebeldia do nosso coração. Senhor, pedimos que o Senhor nos revista do poder do Teu Espírito, para que realmente possamos também, mesmo que alguns de nós estejamos mortos, nos ressuscita, Senhor, nessa noite. Senhor, queremos crer em Ti, levantar e ser ressuscitado. Senhor Jesus, nessa noite, nosso coração está contrito, e nós queremos ser aqueles que têm a coragem de dizer: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Senhor Jesus, como igreja, nós oramos nessa noite, Senhor. Nos liberta, nos cura, Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor, se há tanto tempo não conseguimos tocar no Senhor, nessa noite muda a nossa vida. Nos muda de esfera, Senhor. Nos muda de ambiente, nos muda de plano. Estamos aqui na terra, mas queremos viver no céu, Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor, liberta a cada um de nós. Como igreja de Uberaba, nós queremos dizer que nós somos um com o Teu coração. Queremos viver para Ti, Senhor, para o Teu reino, para evangelizar as pessoas, para apacentar as pessoas, para libertar os cativos, mas primeiramente nos liberta, Senhor. Nessa noite nos humilhamos e reconhecemos que Tu és nosso Deus. Tu és nosso Rei, Senhor. Senhor, Te adoramos. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos incluiu nessa genealogia, e nós somos hoje Teus filhos e podemos dizer: Abba, Pai, Abba, Pai. Ó Senhor Jesus, nos cura também de toda doença física, toda doença psicológica, espiritual. Tem tantos irmãos doentes na igreja. Senhor, cura-os nessa noite, Senhor. Ó Senhor Jesus, precisamos de Ti. Senhor, declaramos a Tua autoridade em nossa vida. Amarra o Teu inimigo. Senhor, derrota Satanás nos ares. Nos liberta, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Glória ao Senhor. Amém.